Então, agora, a partir de agora, vocês estão me acompanhando pelo YouTube, né? Então, a aula que a gente vai tratar nos próximos 45 minutos é a aula de recomendações nutricionais, tá? Que é um dos componentes da nossa avaliação do consumo alimentar, tá bom? E como eu falei, né, na semana passada, a gente começou a introduzir um pouco mais falando sobre o consumo alimentar, né, que é um preditivo de como está a nossa alimentação, né, quais os nutrientes que a gente consome ao longo do dia, tá? E aí, para que a gente possa ter uma noção de como se encontra, né, a gente precisa comparar esse consumo com as recomendações nutricionais, tá bom? E daí, essa comparação entre o consumo e as recomendações, né, é que estabelece o nosso estado nutricional, né, que é um preditor das condições que se encontram no meu corpo em relação a padrão nutricional, tá bom? E é um dos principais preditores de saúde, né, do nosso corpo e de diagnóstico nutricional de um indivíduo, tá? E aí ele que avalia também uma dieta, tá? E a adequação dessas recomendações de ingestão desses nutrientes, né, é um dos componentes que se incluem nessa avaliação do estado nutricional e que é feita, né, comparando essas recomendações com o nosso consumo, tá bom? E aí, para que a gente tenha noção, né, do que está sendo recomendado, né, do que vem sendo estipulado, né, é que veio sendo criado ao longo de algumas décadas atrás, desde a década de 40, as DRIs ou RDAs, né? E aí essas siglas, ao longo da aula, a gente vai falar um pouco delas e vai ficar um pouco mais claros, né? Então, o que é RDI, né? RDI nessa é a ingestão dietética de referência, ou seja, né, o que é recomendado para o indivíduo consumir ao longo do dia, tá? E RDA quer dizer a mesma coisa, né? Que são essas recomendações nutricionais, beleza? E um pouco da história breve, né, dessas recomendações, dessas prescrições nutricionais, né? Então, como eu falei, elas começaram na década de 40, né, onde as primeiras RDAs, né, ou recomendações foram criadas, né, lá nos Estados Unidos, né, feito também com populações do Canadá, né. E aí, uma das últimas edições dessa RDA foi feita em 1989, né? Que aí, a partir de então começou a mudar o nome para RDI, ou recomendações simplesmente da FAO e da OMS, tá? Na década de 50, a FAO, né, colocou recomendações de calorias. Um pouco mais à frente nessa década, colocou recomendações de proteína. E na década de 70, a recomendação de energia e proteína juntos, tá? E teve uma revisão na década de 80. No Brasil, começou-se a ter recomendações dietéticas a partir dos anos 90, tá? Através da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, a SBAN, e a ingestão de referência, dietética de referência, na verdade, que são as RDIs, começaram a partir de 1997, né? Ou seja, a última RDA foi em 89, né? E ela continua sendo utilizada até o finalzinho dos anos de 1900, ou seja, do século XX, né? Mais especificamente
em 1997. Aí, a partir de então, ficou como padrão de uso essas RDIs, tá bom? E aí, o que são necessidades nutricionais, né? Elas representam valores fisiológicos individuais necessários para satisfazer, né, as funções fisiológicas normais. Desculpa, gente. E também prevenir sintomas de deficiência, né? Então, mais à frente, em outras disciplinas, vocês vão ouvir muito um termo que a gente chama de fome oculta, né? Que são essas deficiências nutricionais, são, são essas deficiências nutricionais geradas ao longo de um período, né? Ou seja, né? São deficiências que são imperceptíveis, né? Não geram sintomas, mas elas se encontram lá, né? Por exemplo, sei lá, posso ter uma deficiência de cálcio, não manifestar essa deficiência organicamente, né? Ou não tem nenhuma função prejudicada, mas eu tenho alguma deficiência relacionada ao cálcio, tá? E aí, o que é essa necessidade nutricional, né? São essas recomendações, né? São esses valores, né? Expressados em forma de média para grupos semelhantes de população, tá? Além disso, existem as recomendações, né? Recomendação, né? São quantidades de nutrientes, né? Ou energia, né? Para satisfazer a quase todos os grupos de uma população sadia, ou seja, né? O objetivo é atender essas necessidades de forma plena, tá? Então, quando a gente fala necessidade nutricional, é uma média que atende uma média populacional. E quando eu falo de recomendação, é para atender a quase todo mundo. Por que eu não posso falar que é todo mundo? Porque atende somente 97,5% da população, ou seja, quase 100%, né? Esse número existe de 97,5%, né, por conta de existir um desvio padrão, né, ou um negócio que a gente chama de score Z, né? Então, o score Z da recomendação nutricional bate exatamente em 97,5% da população, que é quase 100%. Então, a gente pode dizer até que boa parte dos indivíduos, né, ou quase 100%, tem as suas necessidades atingidas dentro desse padrão de recomendação, tá? E quando a gente fala de necessidade versus recomendação, né, atingir essas necessidades, né, ela faz parte de uma dieta equilibrada, né, onde o objetivo básico dessa alimentação é o quê? É promover crescimento, né, desenvolvimento corporal, né, crescimento de ossos, de músculo, hipertrofia em alguns casos, se é o objetivo desse indivíduo, tá? Reposição de alguns tecidos lesados que entra aí dentro de manutenção, sei lá, eu perdi uma unha, eu perdi um cabelo, a minha pele descama e tem um ciclo de regeneração, né, de quase um mês aí, né, então preciso estar repondo sempre célula por algum tipo de lesão qualquer. E aí entra também nesse terceiro ponto, que é de reparo tecidual, né? Eu estou o tempo todo gastando energia, eu estou o tempo todo precisando fazer regeneração, né? Então, se eu fiz uma atividade física, eu preciso refazer as minhas reservas, eu preciso refazer o meu tecido que de alguma forma foi levado à exaustão ou foi espoliado de alguma forma, tá? E também para
questão de desgaste orgânico, né? Ao longo do tempo, né, eu preciso repor essas perdas que acontecem, né? E aí, uma vez que eu não tenho alimentos ou minha dieta não me prover nesses 4 pontos aqui, né, eu não estou plenamente atingindo a minha necessidade nutricional, tá bom? Que é basicamente para atender esses 4 pontos iniciais aí, tá certo? E aí essas necessidades, elas variam de acordo com algumas informações, né? Com alguns dados, com alguns parâmetros, né? Que podem, como a gente viu, né, anteriormente, né, quando a gente falou de necessidade energética, né? Tem lá as fórmulas preditivas para sexo, idade, né? Que diferenciam cada indivíduo, né? Então, para uma idade específica é uma fórmula, para um sexo específico é outra, né? Então, essa variação, acho que de idade e sexo é bem conhecida por vocês, né? Posteriormente, vem a questão da estatura e do peso, estado fisiológico e nível de atividade física, né? Então, esses dados eles levam em consideração o quê? A que tipo de atividades eu realizo, né? Então, eu preciso atingir essas necessidades para o quê? Né? E para quem, né? E quem é esse indivíduo que eu tanto preciso atingir essa recomendação, né? Que é esse 100%, né? Então, eu preciso conhecer o peso desse cara, eu preciso conhecer o estado fisiológico. Então, o estado fisiológico fala assim, é uma criança, é um idoso ou é uma gestante, né? Então, gestante, né, ela tem necessidades nutricionais específicas, né? O idoso também tem questões de necessidade nutricional também bem específicas da idade. Sabe, se eu estou falando de uma pessoa que está com alguma doença ou está com alguma patologia, também é um estado fisiológico, tá? E aí aqui eu coloquei um quadrinho com um exemplo do que é essa necessidade e o que é essa recomendação, tá? Então eu tenho aqui, né, que individualmente uma pessoa ela precisa de 1,08 miligramas de ferro por dia, né? Isso aí é uma necessidade individual, né? Isso é o meu corpo pede. Só que as recomendações vem prescrevendo que nos alimentos eu preciso de consumir 8 miligramas por dia desse mesmo ferro, tá? Então, daí, toda vez que vocês verem lá nas tabelas da DRI ou da RDA, vocês vão ter sempre lá as recomendações, né? Que é esses 8 miligramas para um grupo de indivíduos específicos, né? E aí, como eu falei, assim como acontece com as necessidades, as recomendações elas variam de sexo e a idade do indivíduo, né? Então eu peguei uma recomendação específica aqui e coloquei. O recomendado é isso. Só que a nossa necessidade é 1,08, né? E aí esse número aqui leva em consideração, né, a biodisponibilidade do ferro, né? Ou seja, né, que tipo de ferro é esse que eu estou consumindo? Se é ferro M, se é ferro não M, se qual o estado fisiológico que eu me encontro, né? Se eu vou ser capaz de absorver todo esse ferro, se eu não vou ser capaz, né? Então, por isso que a necessidade e a recomendação, elas têm uma diferença muito grande, né? Então, aqui, ó, embaixo tem os fatores considerados nessa diferença, né? Perdas basais, né? Se, por exemplo, se eu tive sangramento, no caso do ferro, né? Essa reposição ela vai ser muito mais ativa, né? Então, no caso das mulheres, tem uma recomendação de ferro um pouco maior do que a dos homens, né? Porque as mulheres menstruam. A questão do peso também é uma influência, né? Como a gente já tinha visto.
Eu citei anteriormente também a questão da biodisponibilidade de nutrientes, né, de ser ferro M, se é ferro não M, a fórmula química desse ferro também, que é a questão dele ser na sua forma ferrosa ou férrica, né, que isso também influencia. E aí tem lá a relação com a vitamina C, que facilita essa biodisponibilidade. Facilitadores ou redutores de absorção, que é isso que eu falei, né? Que é a presença do ferro M, que é a presença da própria vitamina C também. E que eu falei também já a questão das perdas menstruais em mulheres, né? Então, quando a gente fala de ferro, essa diferença entre necessidade e recomendação leva em consideração essas diferenças aqui. E isso acontece para vários outros nutrientes, inclusive, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver como é que tá a galera lá no YouTube. Tá todo mundo aqui, show de bola, beleza. Então acho que a gente pode continuar onde a gente está agora. Então, e aí, quando a gente fala de valores de referência, né, é um conjunto de 4 valores de ingestão de nutrientes, tá? Então aí eu tenho algumas siglas em inglês, né, que tem logo ao lado aqui a sua explicação, né? IR, né, que é a necessidade média estimada, tem a RDA, né, que é a cota dietética recomendada, a ingestão adequada e o nível de ingestão máximo ou tolerável, que é o L, né? E aí esses 4 valores de referência eu vou explicar eles ponto a ponto, tá certo? Então, a ingestão dietética de referência, né? O que é isso, né? São esses valores de referência, né, que representam a quantidade de ingestão estimada de um nutriente, né, para ser utilizada no cálculo lá da dieta, de avaliação de dietas de grupos, né, para manutenção desses indivíduos saudáveis, tá? E aí eles podem ser expressos nesses 4 valores aí que eu falei anteriormente, tá bom? E eu vou explicar logo aqui em seguida. O que é necessidade média estimada? Que é o IAR, né? É um valor de ingestão onde eu preciso alcançar metade das necessidades, ou seja, né, 50% dos indivíduos de um grupo por estágio de vida e sexo. Né? Então eu consigo alcançar 50% das pessoas. Então, pô, é um valor médio. Né? Então 50% vão conseguir atingir aquelas necessidades, sei lá, do ferro. Né? Então, do ferro tem lá a necessidade média estimada, né? Que é onde 50% das pessoas vão se encontrar saudáveis com aquela ingestão recomendada, tá certo? Porque, por exemplo, já ouviram que tem alguns indivíduos que não comem nada sei lá, de alimentação saudável, não tem nada que contenha na sua alimentação, ou então eles têm uma alimentação super desregrada, mesmo assim eles se mantêm saudáveis, né? Então é isso, é porque esse indivíduo ele se encontra num grupo de indivíduos que, com o mínimo que consomem, conseguem manter uma dieta até equilibrada para os seus padrões nutricionais. Só um pouquinho, rapidinho. Beleza.
E aí tem essa galera que é desses 50%. Tem a RDA, que é a quantidade de energia, desculpa, quantidade dietética recomendada, né? Que é quando esse nível dessa demanda nutricional ele é alcançado entre 97% e 98%, né? Aquele 97,5% lá que eu falei anteriormente, né? E aí tem essa variação aí, tá? Então, é onde quase 100% das pessoas conseguem atingir a sua demanda. A gente pode falar que é até 100%, né? Que é muito próximo de 100, mas e aí grande parte das RDIs, né? O que a gente precisa dar uma olhada, né? É nessa quantidade recomendada aqui, tá? E aí vem o terceiro, né? O terceiro é a ingestão adequada. Ela é utilizada quando um nutriente, né? Ou quando eu não consigo calcular a RDA, que é o 2 aqui, tá? Então, ela é baseada em médias de consumo que conseguem manter um bom estado nutricional de boa parte dos indivíduos, né? Então, quando eu não tenho uma, uma quantidade dietética recomendada, ou quando aquele nutriente não aparece lá na recomendação, eu faço uma ingestão adequada, né? Eu utilizo essa ingestão adequada, que é assim, fazem um estudo populacional e identificam lá quanto de um nutriente específico a população conseguiu consumir. Aí fizeram uma média, e aí aquela média que faz com que aquela população se mantenha saudável é essa ingestão adequada, tá? E o quarto é o limite superior tolerável de ingestão, que é o L, né? Que é o máximo que eu posso consumir de um nutriente específico sem gerar agravos nutricionais, ou seja, né? Aqui fala sobre a questão da toxicidade, né? Fala a respeito do quanto eu posso, no máximo, consumir de um nutriente, né? Que assim como existe o que é recomendado, né? São as necessidades básicas, né? Se eu consumir demais, eu vou ter agravos, né? Então existe esse limite superior aí, tá bom? Então só revisando, né? Voltando aos 3 pontinhos, os 4, desculpa. Então a necessidade média é o mínimo que uma pessoa pode consumir, que é metade, né? Da população consegue se encontrar bem nutrida. É o mínimo, né? O que eu preciso de fato é o RDA, tá? Quando eu não tenho RDA, né? O que eu uso? Eu uso a ingestão adequada, tá? E quando eu estou consumindo acima da ingestão adequada, né? E estou extrapolando as quantidades de consumo desse nutriente, eu estou falando aí do limite superior, tá? E aí pode ser que alguns indivíduos venham até agravos, né, nesse limite superior, outros não, né? Mas existem recomendações, né, para que não ultrapasse esse limite aí, tá? Por exemplo, né, tem algumas vitaminas, né, que no caso são as lipossolúveis, né? Elas permanecem um tempo maior no nosso organismo, né? Por elas serem gordurosas, né? Então, em algumas situações, por exemplo, que é o caso da vitamina A, tem muitos indivíduos que extrapolam o seu limite superior, né? E aí isso gera, ou pode gerar alguns agravos, tá bom? E aí, em seguida aqui tem um gráficozinho que vai facilitar a vida de vocês aí, tá? Que esse gráfico aí, onde mostra cada pontinho na curva, o que significa, né? Então, tem o IR aí, que é a ingestão média, né?
Então, é onde 50% da população se encontra saudável, né? Ou seja, né, 50 conseguem atingir, 50 não. Tá? Então, é esse metade do gráfico aí. Tá? O RDA é a ingestão recomendada, né? Que é onde todo mundo precisa estar, tá bom? Todo mundo precisa estar no RDA. E a ingestão adequada, né, é quando eu não consigo ter um RDA, mas uma média me fala assim: quase todos os indivíduos eles se encontram saudáveis quando consomem a minha AI, tá bom? E o limite superior, né, ou a ingestão tolerada, né, é onde eu estou consumindo esse nutriente até o ponto de eu não gerar doença ocasionada por intoxicação, por algum tipo de inconveniente que o consumo excessivo desse nutriente ele vai gerar no meu organismo. Tá? Então, o nosso consumo, né, em geral, recomenda-se que fique entre esses três pontinhos aqui, né? Que é o consumo médio, o RDA e o AI, tá? Então, o ideal é que a gente fique nessa média aqui, tá bom? Nesse desvio aqui, tá? Muitos autores falam que o ideal é que fique entre o I e o RDA, mas eu incluo aí também a ingestão adequada quando a gente fala disso tudo, tá? E aí aqui embaixo eu coloquei algumas observações desse quadrinho aqui, tá? Então vamos lá. A ingestão do nutriente acima da RDA, né, ou seja, esse ponto aqui, e aí é considerada adequada, né? Então, entre esse e esse aqui é considerado uma ingestão adequada, tá? A ingestão entre o RDA, que é a recomendação diária, e a UL, que é o limite máximo, pode ser considerado sem risco e sem fatores adversos, ou seja, entre esse ponto e esse ponto aqui. Uma vez que eu ultrapasso para cá, né, quando eu excedo a tolerância, ou quando venho para cá, eu posso ter algum efeito que pode ser ou de deficiência para cá, né, ou de toxicidade quando eu ultrapasso. Né? Então, um exemplo, né, as pessoas hoje com essa questão da pandemia, né, estão reforçando muito o consumo de vitamina C. E aí vocês vão ver, depois que eu mandar a DRI para vocês, que para adultos, né, existe uma recomendação de 90 miligramas para homens e 75 miligramas para mulheres, sendo que naquelas pastilhas que vendem em farmácia, né, aqueles efervescentes de vitamina C, é 1 grama, né, ou seja, 1000 miligramas da vitamina, né, e aí ultrapassa muito o recomendado, né, ou seja, o RDA aqui, né? E aí, se a gente não se policiar e consumir demais, né, ou seja, sair desse, desse padrão entre o RDA e a UL, ou seja, extrapolar para cá, né, aí a gente já vai ter alguns agravos nutricionais relacionados à toxicidade da vitamina C, tá? Que é um pouco incomum por conta dela ser uma vitamina hidrossolúvel, né? Mas a gente observa aí, tipo, por exemplo, uma urina mais escura, né? Um pouco mais de trabalho renal gerado por isso, né? E não tem sintomas muito claros, assim, do consumo excessivo, né? Mas ao longo do tempo, né, se eu tiver um consumo excessivo tanto da vitamina C como qualquer outro nutriente, né,
eu posso ter algum agravo nutricional relacionado a esse consumo excessivo, tá bom? E o terceiro ponto, né, é assim, consumir nutrientes acima do limite máximo aumenta o risco de efeitos adversos, ou seja, né, quando eu passo do L para cima, tá bom? E aí eu coloquei aqui, para a gente fechar a aula de hoje, né, algumas recomendações, né, de macronutriente, o percentual de macronutriente, segundo duas DRIs, que é a DRI de 2002 e de 2005, tá? Então tem aqui que para carboidrato eu tenho que ter entre 45% e 65% do VET, tá? Ou do VCT, tá bom? Então, eu tendo consumo de carboidrato entre 45% e 65%, tá adequado, tá? E aí tem uma outra recomendação aqui, de carboidrato simples, o consumo deve ser no máximo, ou melhor, até 10% do VCT, certo? E por último aqui eu tenho que, como fibras, né, são carboidratos também, né, carboidrato não digerível, então tem aqui que eu tenho que ter um consumo de fibras, né, segundo essa recomendação, entre 15 e 20 gramas por dia, né, então tem que consumir entre 15 e 20 gramas por dia de fibra, tá? Vamos lá para as proteínas, né, as proteínas elas têm que ter um consumo entre 10 e 35% do meu VCT, certo? Então, percentualmente, né, do meu cálculo energético total, eu tenho que ter entre 10 e 35. Ou utilizar 1 grama de proteína por quilograma de peso, tá? E isso dá entre 10 e 15% do meu VET. Beleza? E dos lipídios? Dos lipídios eu tenho algumas recomendações aqui também, né? Então, o consumo de lipídios ele deve ficar entre 20 e 35% do VCT, certo? Então, não posso ultrapassar isso aqui, ou melhor, eu tenho que ficar nessa margem aqui, entre 20 e 35%. Depois eu vou explicar para vocês como é que faz esse cálculo aqui, tá bom? E aí eu vou gravar um videozinho mostrando na prática como é que a gente faz isso, tá bom? E aí até o final da semana eu posto aqui para facilitar a vida de vocês. A não ser que vocês já saibam disso, né? Que vocês já tenham tido isso em alguma outra aula. Aí de repente eu só vou dar uma reforçada. Mas depois vocês me sinalizem aí, por favor. Tá bom, gente? E aí, isso aqui é a quantidade de lipídios totais, tá? Então, entre 20 e 35%. A gente sabe que os lipídios eles são divididos em algumas categorias específicas, né? Então a gente tem aí que os saturados eles não podem ultrapassar 10% do VCT, tá bom? Então eu não posso consumir mais que 10% do VET ou do VCT de lipídios saturados. De ômega 6, né? Eu preciso aí ter um consumo que varie entre 3 a 12% do VCT. De ômega 3, de 0,5 a 1% do VCT. Tá? E de lipídios trans, né, eu não posso consumir mais que 1%, ou seja, tem que ficar menor que 1%. Tá bom? Aqui no Brasil a gente ainda usa recomendação para trans. Né? Tem países que não existe nem recomendação. Por quê? Porque não é recomendado o consumo, né? Então, se não é recomendado o consumo,
o ideal é que não se consuma nada, né, desse nutriente, tá? Então, alguns países vocês podem de repente ver que não existe, né, recomendação para trans e sim que não se consuma de forma alguma, tá? E por último vem o colesterol aí, né? Também é um lipídio, né? Então o consumo deve ser menor que 300 miligramas por dia, tá certo? Então eu não posso extrapolar esse esse valor para um dia aí de consumo diário, tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá no nosso chat. Se tá rolando aqui alguma pergunta. Note. Beleza. Então é isso, gente. Aqui eu coloquei algumas informações a respeito dos macronutrientes, tá bom? E aí, à medida que vocês forem preenchendo a tabela lá do consumo alimentar de vocês, né, vocês já podem estar concluindo aí o, esses cálculos e adicionando essas informações aí no consumo, tá?